essa é a Bianca. Ela quer empreender de casa vendendo bolos e me perguntou por onde começar. Vamos ajudar Bianca? Bianca vai precisar planejar, organizar e precificar. E ela me fez mais uma pergunta. Letícia, como planejo e organizo para conseguir precificar? Calma que a tia Leti vai te responder. Mas antes, quero dar dicas para garantir um bom aproveitamento desta aula. Dedique tempo para colocar em prática os passos da aula. Use papel, caderno, lápis, borracha e calculadora. Separe um horário tranquilo para ver a aula. Imprima os materiais adicionais. Isso vai te ajudar demais. Veja toda a aula, depois reveja, seguindo os passos. Acredite que você é capaz de fazer e faça. Planejar. Na parte de planejamento, ela vai definir um produto específico, o público que ela deseja alcançar, que tipo de bolos ela sabe fazer, desses bolos que ela sabe fazer, com qual vai trabalhar, ter a receita já definida, saber o rendimento desta receita e quanto tempo ela leva para ser feita. Ainda dentro de planejamento, ela tem que converter as medidas, caso haja necessidade, definir qual o seu salário desejado, definir quantas horas por dia vai trabalhar, quantos dias por semana vai trabalhar, ter a média de 3 meses a 12 meses do gasto da casa e do negócio com alguns produtos e serviços. Descobrir quanto paga de aluguel e outras taxas que são pagas, como condomínio, por exemplo, se houver. E separar essas informações. Separar o preço do gás e saber quantos gasta por mês. Saber também o valor do pacote de telefone, internet, celular pós-pago, telefone fixo, internet e por aí vai. Separar quanto ela paga no pacote de telefone, no pacote pós-pago ou telefone fixo e internet. Na parte de organização, ela precisa criar uma ficha técnica ou usar a que ela tem. Daí fazer os cálculos de custo da receita, calcular também a sua hora trabalhada e os seus minutos. Definir de acordo com as horas trabalhadas quanto que seu negócio vai pagar dos custos fixos e variáveis. Agora nós vamos para a parte prática. Eita, nobreza! Mãos à obra! Vamos lá! Agora, Bianca precisa escolher um produto. Ela escolheu bolo de milho. Ela também precisou definir o público-alvo e a persona, que é para quem ela vai fazer este bolo de milho. Ela pensou em pessoas que precisam ficar em casa devido à pandemia e também donas de casa, que às vezes mesmo sabendo fazer bolo, não tem tempo para isso. Depois, ela precisou definir que tipo de bolo ia fazer. Ela decidiu fazer apenas os caseiros simples. Desses bolos que ela sabe, ela precisava decidir com quais ela iria trabalhar. Afinal, existe uma infinidade enorme de sabores e variações. Agora ela precisa definir qual é a receita do bolo dela. E dentre os bolos de milho que ela tem, ela escolheu o bolo de milho de liquidificador. Bianca foi lá e resgatou aquela receita antiga que ela tinha guardada, que veio de família, que é o bolo de milho de liquidificador. Agora, ela vai descobrir o rendimento desta massa. Ela descobriu que a massa líquida ou assada pesa aproximadamente 800 gramas e que ela faz uma forma de 18 centímetros, uma forma de 14 centímetros e meio ou duas formas de 11 centímetros, todas com furo no meio e de alturas diferentes. Agora ela precisa descobrir quanto tempo ela leva para ser feita. 15 minutos para separar os ingredientes, ligar o forno, untar a forma e bater os ingredientes. Afinal de contas, bolo de liquidificador é muito prático. E que ela levou 40 minutos para assar. Enquanto a massa assava, ela aproveitou para lavar a louça, preparar a embalagem, separar os adesivos e deixar tudo organizado. Então, ficou um total de 55 minutos. Agora, ela precisa converter as medidas dessa receita. Afinal de contas, lá está em xícaras, colheres, metade. Ao converter a receita, ficou a quantidade exata em gramas, né? Onde era 3 colheres de sopa, virou 30 gramas, uma lata de leite condensado virou 395 gramas e por aí vai. Toda receita que você vai precificar precisa passar por essa conversão. Então, Bianca, como uma boa aluna, converteu. Agora sim, estamos quase preparados para precificar.
Agora ela precisa definir qual o salário que ela deseja ganhar por mês. Bianca pensou o seguinte: se eu deixei de trabalhar fora para ganhar um salário, o que eu ganho em casa tem que ser um pouquinho mais. E ela preferiu colocar 1.800 nesse começo. Com o salário definido, agora ela precisa saber quantas horas por dia vai trabalhar. E ela decidiu trabalhar 8 horas. Quantos dias por semana vai trabalhar? E ela decidiu trabalhar 5 dias, que não precisa necessariamente ser de segunda a sexta, afinal de contas, confeiteiras costumam trabalhar mais no final de semana. Bianca precisa separar as contas da casa dela de no mínimo 3 meses e de no máximo 12 meses, porque ali ela vai ver qual é a média que ela paga de aluguel, água, luz e outras contas que o seu negócio tiver. Tem que separar para fazer uma média. Como que faz essa média, Letícia? Você pega essas 12 contas e soma todos os valores, certo? Todos os valores de água, todos os valores da luz, separadamente. Depois você pega esse valor e divide por 12. Por exemplo, vai ter mês que a sua conta, você recebeu aqueles parentes em casa e tudo, ela veio R$100 de luz. Mas aí depois quando eles foram embora voltou a ser 60. Mas teve meses que estava frio e vocês tomaram muito banho quente, aí aumentou, oscilou os preços. Então, por isso é importante você pegar todos os meses, somar tudo e depois dividir por 12. Isso vai dar a sua média de água, de luz, de telefone, tá bom? Internet, o IPTU, tá bom? A taxa de condomínio e por aí vai. Cada pessoa tem as suas contas e a Bianca vai fazer com base nas contas dela. Bianca chegou a esses números aqui. Ela paga R$800 de aluguel, o gás que ela comprou é R$70 e por enquanto ela usa somente um por mês. Bianca faz todo o seu atendimento por internet, então ela incluiu o pacote de internet da casa dela dentre os custos fixos e variáveis que ela tem. Aê, primeira etapa finalizada! Se você só assistiu e não executou, eu sugiro que você volte o vídeo e assista Sugiro que você volte o vídeo assistindo, substituindo cada informação por a informação da sua casa, da sua realidade, do seu negócio. Quando a Bianca viu todas essas informações, ela disse: "Oh, não sei o que fazer com essas informações." É o que acontece com muita gente. Sabe que tem que fazer esses processos, mas quando chega nesse momento não sabe o que fazer. Eu somo, eu divido, eu multiplico. Calma, nobreza, que a tia Leti vai explicar também. Bianca precisa criar uma ficha técnica. Sim, lá atrás ela converteu em medida padrão a receita dela. Aqui ela vai criar uma ficha técnica. E a tia Leti disponibilizou para você um PDF que tem uma ficha técnica para você seguir ela. E ela vai te ajudar a fazer isso, tá bom? Vamos fazer juntos? E ainda dentro de ficha técnica, você vai fazer o cálculo do custo da receita, somente do material para fazer aquele bolo. Esse é o modelo de ficha técnica que eu disponibilizei. Ficha técnica de produção / custo. Nela você vai colocar data da criação dessa ficha técnica, o nome da receita, o rendimento, a validade, o tempo de preparo, a data da revisão. Sim, de vez em quando a gente revisa a receita, muda alguma coisa, acrescenta, tira. Quando você atualizar e revisar ela, é importante você colocar. Principalmente se você preencher a lápis, porque aí você só muda a data da revisão e o que você modificou no processo da receita. E o nome fantasia, porque às vezes para você é o bolo de milho de liquidificador da Bianca, mas às vezes no seu menu ela tem um nome especial: bolo fofinho, gostosinho de milho, né? Bolinho da vovó de milho. Aí você coloca ali para identificar tanto para você qual é o produto, quanto para a sua equipe, quando você tiver pessoas para te ajudar. E aí vem as colunas: ingredientes, medidas simples, que é medidas em xícara, em colher, em copo. A marca que você usou, isso é importante porque você vai pedir para pessoas comprar para você ou pedir para o comércio lá: eu tô mandando aí. E é bom, as pessoas sempre vão perguntar para você: é qual leite condensado? É qual não sei o quê? E aí você tendo a marca definida de sua preferência, você não tem o risco da pessoa mandar o mais caro, ou comprar o mais caro, ou tirar um ingrediente que
que é importantíssimo que seja daquela marca. A outra coluna é o preço total do produto, que é o preço do pacote. A quantidade que vem nesse pacote, 1 quilo, 500 gramas, 100 gramas, 10 gramas, né? A unidade de medida, se é em ml, em gramas, em quilos, a quantidade que você vai usar na receita e, por fim, a última coluna é o custo de cada ingrediente dessa receita, certo? Agora que você conhece a ficha técnica, vamos para a próxima parte. Ficha técnica preenchida pela Bianca. Parabéns, Bianca! Data, rendimento, nome do bolo, a validade, o tempo de preparo, os ingredientes e os preços. Como que a Bianca chegou a esses preços? Vou dar o exemplo do ovo. O exemplo do ovo serve para todos. Pegou o preço total do ovo, R$15. Ela comprou 30 ovos. Ovos são em unidade. Ela precisou de 3. Então, na coluna preço total e na coluna custo de cada ingrediente, são valores, né? O que a gente fez? A gente pegou o preço total do produto, que é R$15, dividiu por 30 unidades, tá bom? Que deu o valor unitário dos ovos. E aí depois eu multipliquei esse valor por 3. Vamos refazer? Pega a sua calculadora aí. Pegou a calculadora? Então vamos lá. Na sua calculadora você vai colocar 15,00, R$15, dividido pela quantidade de ovos que veio na cartela, 30. E aí é igual a 0,5, que quer dizer 50 centavos. E aí a gente pega esse 0,5, que é 50 centavos, e faz vezes o que foi usado na receita, que foram 3. Então, 3 vezes 50, R$1,50. Certo? Agora você vai repetir com todos os outros. Lembrando que o leite condensado é a caixa inteira, né? Então, vai fazendo a medida aí conforme a sua receita, seguindo esta regra. Deu para entender? Não é difícil. A regra é: você pega o valor que você pagou na caixa inteira ou no pacote inteiro, divide pela quantidade que veio no pacote e depois multiplica pelo tanto que você usou na receita, certo? Legal? Vamos para a próxima etapa. Ainda dentro de organização, preciso pontuar algo para vocês. Nosso dia tem 24 horas, certo? 8 horas você vai estar dormindo. Eu acredito que você durma 8 horas. 8 horas a Bianca vai usar para trabalhar, porque ela escolheu 8 horas. E outras 8 horas são para uso particular ou da família. É a hora que você não está nem trabalhando nem dormindo. Então, 3 vezes 8, 24, certo? Uma confeiteira pode definir se ela vai trabalhar 6 horas, 8 horas ou 12 horas. E é importante ela dividir os custos fixos e variáveis relacionados às contas da casa pela quantidade de horas ali que ela vai trabalhar. Se você trabalha 12 horas, você consome muito mais gás, energia, internet, a água. Então, você divide com a casa. Agora, se você trabalha 8 horas, as outras horas, elas ficam para a família e para uso particular. E se for 6 horas, você usa bem menos. Então, a dica que eu dou é fazer essa divisão, como está aí no nosso quadro. Como Bianca decidiu trabalhar 8 horas por dia, ela vai dividir por 3. E como é que ela fez o cálculo? Eu orientei a Bianca a fazer o cálculo da seguinte forma. O consumo médio de água dela deu R$50. Gente, esses são números fictícios, só para ajudar vocês, tá? O consumo médio de água dela é R$50. O consumo médio de energia é 125. O consumo de gás é 70, porque ela usa só um. O preço do aluguel dela é R$800. E o gasto que ela tem com internet é R$90. E ela também usa um pacote celular pós-pago, porque muitas vezes ela precisa telefonar para o cliente, então ela paga R$69. E ela tem também os gastos diversos, que é material de limpeza, as pastas saborizantes para dar sabor aos seus bolinhos caseiros, plástico filme, desmoldante, bandeja, algum tipo de embalagem que não é contabilizado, etiquetas, coisas que ela usa que às vezes não dá para calcular. Por isso que são chamados de custos fixos e variáveis. Ela colocou todos esses valores aí e separou. Vocês viram que a parte de cima está numa coluna e de baixo está separadinho. Por
quê? Porque primeiro, Bianca somou todas as contas ali de casa. 50 mais 125 mais 70 mais 800 mais 90 mais 69 é igual a 1.204. Ela pegou 1.204 e dividiu por 3, porque esses são os custos que ela divide com a casa, e deu 401,50. E aí ela somou com aqueles R$200 dos gastos diversos. Por que somou, Letícia? Porque esses gastos aqui não são da casa. A casa também usa material de limpeza e tudo, mas o negócio também usa e é separado. Então ela pegou 401,50 mais 200 e fez a soma, deu 601,50. Você percebeu que a gente não dividiu por 3 os gastos diversos? Dividiu por 3 só os gastos da casa, porque esses gastos de baixo são relacionados ao negócio. E aí deu uma média dos custos fixos e variáveis de Bianca, que é R$600, que eu arredondei. Não deixei 601,50, deixei R$600 para facilitar o cálculo e é um valor mínimo, porque é uma média. Vamos à próxima etapa. É neste momento que entra a parte de pesquisar seu público-alvo, para que você possa definir qual será seu percentual de lucratividade. Pesquise o mercado da sua cidade e os seus concorrentes. Entenda o seu cliente-alvo, suas necessidades, seus desejos. Identifique o valor do seu produto e tenha a maior margem de lucratividade possível para o seu negócio. Sugiro que após escolher seu público-alvo, defina percentual de lucratividade entre 10% e 30%. Existem pessoas que querem ganhar 5% e outras querem ganhar 100%, 200, 300. Mas eu falo para essa média aqui porque não encarece muito, tá? A lucratividade é a relação entre o valor do lucro líquido e o valor de vendas. É um número percentual, sim. E aí eu sugeri a Bianca escolher 10%, 20% ou 30% de acordo com o público-alvo. Para facilitar para você essa escolha, vamos supor que ela venda mais esses bolos para quem tem uma renda baixa, pessoas que às vezes não trabalham, depende da renda de outras pessoas, né? E aí ela tem que colocar uma margem menor. Mas vamos supor que ela venda para a área nobre da cidade dela, que exige mais, e são pessoas que têm poder aquisitivo maior, ela pode botar 30% ou mais. Aqui é só uma sugestão para Bianca. E Bianca escolheu 30%. Eita, nobreza! Finalizamos a segunda etapa. Como saber o preço do meu produto? Até agora falamos tantas coisas, né? E até agora não apareceu esse preço, esse bendito preço desse bolo. Pronto, calma que temos que entender todas as etapas. Para ficar mais fácil o entendimento, você precisa compreender que o preço do seu produto, seja ele um bolo caseiro ou qualquer outro produto, é a soma de ingredientes, materiais, mais o seu salário, mais os custos fixos e variáveis e mais a lucratividade, que é igual ao valor final do seu produto. Bianca fez a tarefa de casa dela direitinho e ela chegou a esses números. A Bianca fez assim. Ela calculou o custo da receita e arredondou para R$12. Tinha dado 11,73, por aí ela arredondou. Ela descobriu que trabalhando 5 dias por semana durante um mês, por 8 horas, o salário dela fica R$10,31. Ela descobriu também que os custos fixos e variáveis que o bolo dela vai pagar é R$3,75 e ela acrescentou mais 30% que ela escolheu o público-alvo que paga essa lucratividade de 30%. E o valor final do bolo dela de milho é R$33,85. Parabéns, Bianca! Agora você sabe precificar.